Agora, o bom de ter subido, a gente vê essa volta que o Corinthians deu, né? Como arrumou tudo depois que o Corinthians caiu. Então, vendo por esse lado, a gente acaba ficando aliviado. Infelizmente teve que acontecer uma tragédia. Uma coisa tão ruim assim, que acho que afeta muito mais os torcedores. Porque os caras que estão ali jogando, pode até afetar, mas eu acho que os caras eles jogam aqui no Corinthians, jogam não sei aonde. E os torcedores mudam? Os torcedores não mudam. Entendeu? Eu acho que o que afetou mais acho que foi a torcida. Eu queria te perguntar uma coisa. A gente está prestes a fazer 99 anos de história, faltam alguns meses. E a gente sabe que você batalha muito, assim como o Corinthians, a torcida do Corinthians, a história de vida do Corinthians também é de muita batalha, a gente sempre sofreu muito. A história de vida do Corinthians te ajuda em alguma coisa na sua história de vida, na sua batalha? Porque deve ser diária essa batalha, deve ser nada fácil. Não, com certeza. Eu sou fanática pelo Corinthians e assim, a vitória do Corinthians incentiva muito, né? Acho que todo mundo que torce pelo Corinthians, quando o Corinthians ganha, fala como é que é a semana quando o Corinthians ganha. É uma semana diferente. E quando perde? Entendeu? Então, acho que o Corinthians, por exemplo, cada jogo do Corinthians é sofrido. Cada vez que o Corinthians vai jogar, ainda mais quando é decisão, você pode se preparar, né? Boa coisa não é. Com certeza. Eu nunca assisti um jogo do Corinthians para falar assim, o Corinthians tem vantagem no placar e vai ser tranquilo. Sempre foi... Quando o Corinthians tem vantagem, dá mais medo ainda. Isso não existe pra gente, né? Não, com certeza. Eu prefiro quando o Corinthians entra precisando de gol do que quando tem vantagem. E quando tem vantagem, é um Deus nos acuda, é um sofrimento. Porque assim, é complicado, entendeu? Então, acho que a vida de muita gente é assim. Entendeu? Então tem muito a ver com o Corinthians. Entendeu? Porque toda a vida do corintiano ela também é assim, né? E é sofrida também. Não tem, é difícil você ver alguém muito bem de vida no Corinthians. O torcedor mesmo é aquele louco que tá ali, só tem. Poxa, quantas vezes eu tinha 10 reais? Podia ser 10 reais para almoçar na segunda-feira, mas era 10 reais pelo jogo. Entendeu? Então o corintiano ele tem muito disso. Então dá para se identificar muito bem sim com o time do Corinthians, porque é um time sofrido e que o torcedor também é. Entendeu? Então quando o time está bem, o corintiano está bem, quando está ruim, não tem diferença. A gente vai junto com desde o início, né? Time, né? Desde 5 operários que começaram essa história já não tem jeito, né? Isso é difícil. Não, com certeza. Não tem como ser uma vida fácil, né? Não mesmo. Dona Bia, você tem algum jogo especial, algum jogo que te marcou? Tem um monte, né? Acho que tem aquele jogo que eu sempre lembro, é aquele jogo Corinthians e Palmeiras. Eu não vou lembrar o ano, que eu sou péssima para ano, mas todo mundo vai lembrar de um lance que era a época do Veloso ainda, né? E aí teve uma falta, muito longe da área. Pacaembu. Eu não lembro se era no Pacaembu, cara. Pacaembu. Eu sei que eu só lembro, tem uma cena assim que eu não esqueço, do Veloso falando, abre. E eu falei, meu filha da mãe, se o Marcelinho acertar essa bola, a cena melhor era, tipo, o Veloso se achava naquela época. E aí na hora que ele pediu pra abrir, o Marcelinho chutou e foi um golaço. E aí eu lembro, nossa, essa cena do Veloso, eu acho que foi uma das que eu lembro, eu dou muita risada, eu falo, seu trouxa, vai mandar abrir de novo. Acho que nunca mais ele vai mandar abrir, entendeu? Com certeza. Então assim, esse jogo é um jogo que eu lembro, que eu acho que foi um jogo que eu falava, se marcar. Tem aquele jogo do Corinthians e Santos, que foi bem no finalzinho que o Ricardinho marcou, que assim, o corintiano é aquele que, por exemplo, você vai no estádio, você vê que os caras quando tá acabando o jogo iam embora. Quer ver uma coisa que revolta? É isso. E aí quando você vê o Corinthians marcar no último minuto, você fala, seus trouxas, foi embora. Pé frio, né? Pé frio do caramba. Então esse jogo do Ricardinho foi um jogo desse, de você ficar ali na frente da televisão assim, meu, ainda dá. Porque quando a gente tá com a bola na mão, tudo pode acontecer, não importa se falta segundos para acabar. Quando você tá com a bola no pé, acabou. E aí foi quando o Ricardinho marcou aquele gol que acabou o jogo. E esse jogo também é um jogo que vai ficar para a história. Foi quando o Corinthians ganhou do Santos. Do Santos é bom lembrar do 7-1, né? Sempre é bom só dar um 7-up aí, só dar uma lembrada, né? Mas acho que o jogo que eu fui mesmo, que marcou, acho que foi o jogo quando o Corinthians subiu. Que aí eu fui mesmo, eu acho que eu tava com outro sentimento, quando eu descobri que eu tava com um problema, né?
E aí eu acho que esse foi um jogo marcante, que aí eu vi que o quanto o Corinthians significava para mim. Porque eu acho que você saber de algum problema e você ir no jogo e praticamente esquecer, eu acho que é ali que você vê o quanto aquilo significa para você. Eu acho que foi quando eu descobri, eu fui no jogo Corinthians e Barueri, que foi um jogo difícil também, difícil daquele jeito, né? Porque o Corinthians estava com 2 a mais no campo e nada acontecia. Estava 1 a 1 e nada acontecia, e aí era jogo de você querer quebrar tudo dentro do Pacaembu, você estava com 2 a menos, jogo de segunda divisão, e aí no último minuto o Corinthians marcou um gol, e esse foi um jogo assim que eu comemorei muito, assim, porque o fato de eu lembrar que praticamente na hora que eu saí daquele jogo, aí depois que eu cheguei em casa, depois de um bom tempo, aí que eu fui lembrar do que estava acontecendo na minha vida, entendeu? Então, o quanto o jogo do Corinthians para mim é importante. O quanto o Corinthians é importante, querendo ou não. Porque quando o Corinthians ganha, você tá lá, você pula. E quando o Corinthians perde, que você sai assim, modo de dizer que não quebrar tudo para não falar que é violência, né? Você fala isso, o pessoal fala, tá incentivando a violência. Não, é modo de dizer. Então, quando o Corinthians perde, você sai revoltado, você chega em casa puto, você só vai passar aquilo 24 horas depois, aí que você começa a acalmar, né? Então, quando você sente essas coisas, você vê que, porra, você é corintiano mesmo, você fala, meu, aquilo significa muito pra mim. Porque quando o Corinthians perde, você fala, beleza, perdeu, ou quando ganha, fala, ganhou e sai. Não, eu sinto totalmente diferente. Quando o Corinthians ganha, eu já vou segunda-feira trabalhar naquele gás, já entra, ei galera, bom dia, bom dia. Não vamos falar de futebol, é uma coisa que eu sempre brinco. Quando o Corinthians ganha, eu falo, nem vamos falar de futebol, entendeu? Vamos respeitar as pessoas que perderam aí, nem vamos falar que o Corinthians ganhou. Então, eu acho que faz uma diferença grande na minha vida, assim, quando assistir o jogo do Corinthians. E que presente que você gostaria de ganhar do Corinthians no ano do centenário, assim? Libertadores. Acho que todo corintiano pensa na Libertadores. Apesar que todo mundo fala, mas todo São Paulino pega e brinca, nós somos na Libertadores, vocês estão no Paulino. Não interessa. Tudo pra mim é campeonato. Não importa se é Libertadores ou se não é. É campeonato do mesmo jeito. Se você é bom, você tem que ganhar todos. Inclusive entendeu? A nossa sala de troféus é bem vazia, né? A gente ganhou pouca coisa. Pois é, entendeu? Então, os caras falam muito isso. Porque eu não vou ganhar Paulista, porque eu tô... E daí que você tá Libertadores? Tudo é campeonato, cara. Você não é bom? Você concorda que essa Libertadores só tem valor porque o Corinthians não ganhou ainda? Só falam... A hora que o Corinthians ganhar, cara, é o Corinthians o foco, você concorda? Da Libertadores? Lembra da segunda divisão? Então. O que fala? Tem gente que vai querer até cair porque o Corinthians tem esse título e eles não têm, entendeu? Então assim, qual que era o foco quando o Corinthians caiu? Você ouvia alguém falando de outro campeonato? Eu nem sabia o que acontecia, mas sei lá, você não escutava. Porque estavam só falando o quê? Da segunda divisão, como é que estava o Corinthians, como é que não estava. A Globo, a gente sempre comenta que a Globo mostrou os jogos da segunda divisão, aí a Globo começou a mostrar as musiquinhas do Corinthians. Por quê? Por que não mostra os outros times? Primeiro que os outros times não têm torcida. Você pode ver, tá mostrando lá o jogo Corinthians e São Paulo. Aí você olha a bombinada lá parada. O São Paulo tá perdendo, você vai pra cima. Pô, olha a do Corinthians quando o Corinthians está perdendo. Tá sempre pulando. Então eu acho que tem um diferencial aí em relação às outras torcidas, tipo Corinthians tem jeito. Sensacional. Não sei se tem mais alguma pergunta, né? Olha. Ela fala demais, né? Eu tô até uma entrevista dela aqui, muito legal. Bom, acho que o resto é só isso mesmo, que a gente queria agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Muito legal, muito emocionante sua história. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu acho que o site de vocês aí, só o nome já diz tudo, que é Loucos por Ti, né? Então eu que agradeço a oportunidade, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Sinta-se também no nosso projeto, porque a sua história de vida é sensacional. Não, eu que agradeço. Na verdade o projeto tem uns doidos que...